Pessoal, então, a gente teve uma aulinha então sobre revelação, né? Basicamente, revelação é tudo aquilo que Deus, na sua mente, compartilha com o homem, tá? Nem tudo que é revelação é inspiração. Aí você vai falar assim, como assim? Por exemplo, João, quando termina o livro, a epístola dele, ele fala assim, olha, se fosse documentar tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez, não teriam livros o suficiente no mundo que caberiam tudo aquilo de maravilhoso que Jesus fez e tudo que Jesus disse. Tudo que Jesus disse é palavra de Deus, correto? Estão comigo? Concordam? Mas nem tudo foi inspirado. Aí você vai falar, o que é inspirado? Aí a gente vai entender que inspiração no contexto teológico não é a mesma coisa que a gente tem como no contexto diário. Se eu falasse, por exemplo, a Laura é uma pessoa que me inspira. Então, o que vocês vão entender? Poxa, a Laura é um modelo para mim, é uma pessoa que me faz querer ser uma pessoa melhor. Ótimo, não é isso que é inspiração bíblica. A gente vai aprender qual é a palavra do grego que traz essa ideia. Tá? E aí a gente vai conseguir separar a inspiração de revelação, de iluminação e de canonicidade, que depois vocês vão ver mais para frente na aula, que é o processo de escolha dentre todos os manuscritos antigos, quais eram inspirados por Deus e quais não. Então a gente vai ver que tem livros também que são apócrifos, tá? Que são livros que foram, por um processo teológico, histórico ao longo dos anos, foram retirados do rol de livros que a igreja, né, com seus concílios, entende como inspirado ao longo do tempo. Tudo bem? Então a gente vai começar com uma breve introdução com a nota de Norman Geisler, do livro dele, tá? Então ele vai trazer algumas passagens que a gente vai ver mais adiante, e ele fala assim, ó, fazendo uma combinação das passagens que ensinam sobre a inspiração divina, descobrimos que a Bíblia é inspirada no seguinte sentido: homens movidos pelo Espírito escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Vamos a seguir analisar com mais cuidados esses três elementos da inspiração. Então são três elementos que o Norman traz aqui para nós, que são elementos-chave para a gente entender o que é inspiração. Tá? Primeiro é a causalidade divina. O que é causalidade divina? Que Deus em si mesmo é a causa da inspiração. Se não houvesse um Deus, não haveria parâmetro para entendermos o que é inspirado e o que não é. Simplesmente seriam manuscritos históricos que a gente simplesmente usaria como consulta. Tudo bem? Não teria um sentido para a aplicação na vida de ninguém. Tá? Da mesma forma como você lê, por exemplo, os manuscritos egípcios, da história do Egito, do faraó, não tem aplicação para a minha vida. Tudo bem? Mediação profética. Então, Deus, na sua sabedoria, usa os autores com o seu contexto, com o seu nível cultural, tá? Com a sua personalidade, com o seu estilo de escrita também. E a autoridade escrita é o terceiro tópico, que as escrituras recebem a sua autoridade do próprio Deus. Então Deus imputa poder nas palavras. Tá? Então não são palavras simplesmente racionais ou gramaticais que nós podemos atribuir um sentido, mas não tem poder na prática. Tá? Então Deus atribuiu o poder de transformação ao Evangelho. Tudo bem? A todo o Evangelho nós vamos entender isso, tá? Quando a gente for ver 1 Timóteo. Então, uma definição aqui bem rápida sobre inspiração. Inspiração é a superintendência de Deus sobre os escritores bíblicos, de modo que, usando as suas próprias personalidades e estilos, compuseram e registraram sem erro as palavras de sua revelação, nos manuscritos originais chamados autógrafos, cuja inspiração é... Aí vou dar um pause. Os manuscritos originais, por exemplo, vamos supor aqui. Davi é Paulo. Davi foi lá e escreveu uma carta ao Ricardo, que é da igreja de Corinto. Tudo bem? Cara, essa carta é uma carta que foi copiada ao longo do tempo e foi distribuída para vários lugares, tanto que chegou até nós hoje. Tudo bem? A gente acredita na inspiração da carta que o Davi escreveu no papel dele. Tudo bem?
Depois, se o Ricardo recebeu a carta em Corinto e falou, nossa, que carta legal, vou copiar. Só que ele esqueceu uma vírgula, ele esqueceu uma palavra e foi para outra igreja. Entendemos que a inspiração já não é da cópia, mas sim do original. Tudo bem? Que o original preservou o sentido e foi quem escreveu, foi o próprio Paulo. Tudo bem? Que foi o autor que passou pelo processo de inspiração. Tá claro? Mais tarde a gente vai usar essa informação. Muito bem. Cuja inspiração é autoritativa, então a inspiração tem autoridade. A inspiração é verbal, entendemos que palavra por palavra foi inspirada na sua totalidade. Entendemos que ela é plenária, ou seja, que ela é plena, todo o conteúdo dela é verdadeiro, que ela é confluente, ou seja, que ela não entra em contradição, que tudo aponta para o mesmo ponto. Inerrante, não contém erros, e ela é infalível, que ela nunca falha. Então, infalibilidade, por exemplo. Daniel estava lá e teve os sonhos dele, né, sobre a estátua de Nabucodonosor. Tá? E aí tinha lá a cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze, os pés de ferro, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Isso profetizava, depois que viria uma pedra angular solta, sem apoio de mãos humanas, e destroçaria a árvore, representavam reinos. Tá? E esses reinos foram caindo ao longo do tempo, tá? Até que viria o reino do anticristo, etc. E tal, e já entra numa parte escatológica. Mas ela é infalível. Por quê? Porque tudo aquilo foi acontecendo. Todas as palavras proféticas da Bíblia ou já aconteceram ou irão acontecer. Tudo bem? Vamos lá. E os textos principais. Aí tem uns textinhos bases que vocês podem ler em casa, tá? Que a gente não vai se delongar muito. Então a gente entende, lembra que eu falei? A gente entende que a inspiração é verbal, que é em palavra por palavra, tá? Toda a escritura. Então não existe uma parte da escritura que não seja inspirada. Tudo bem? Tem muita gente que fala assim, eu não leio Cantares porque eu acho que Cantares não tem nada a ver. Eu acho que Cantares é só a safadeza de Salomão. E não é. Tudo bem? Existe uma inspiração em Cantares. Nós precisamos ler Cantares da forma certa e interpretar da forma certa como o amor de Deus pela sua igreja. Tudo bem? E de um homem por a sua mulher no contexto do casamento. Fonte e processo. Então a gente vai pegar pequenos trechinhos. No tópico 2 a gente vai ver inspirada por Deus. Desculpa, no tópico 4.4. E mais para frente a gente vai ver a utilidade. Então, inspirado por Deus e útil, né? Que a Sofia leu. Inspirado por Deus e útil para ensinar, para repreender e tal. A gente vai avançar nesse sentido. Vamos lá. Fonte e processo. Então, a palavra grega para inspiração é theopneustos, que tem essa letrinha grega aqui. Daí depois você pode ver o que significa cada letra, tá? Mas transliterando em português, theopneustos. Significa soprada para fora. Theos, em grego, é Deus. E pneustos, quando você está com tosse, você vai aonde? No pneumologista, que é... Pneumos tem a ver com fôlego, com sopro. Tá? Aí, então, juntando as duas, theopneustos, sopro de Deus. Tá? Soprada por Deus, divinamente expirada, ou seja, como se saísse algo do ser de Deus, que a gente vai entender que é a revelação, e isso é infundido no ser humano. Tá? Mas de que forma que é? Isso é ditado? Será que Deus fala palavra por palavra o que o autor tem que escrever? Será que Deus supervisiona ou será que Deus deixa o autor fazer o que ele quiser e vai dando umas corrigidas no meio do caminho? Como que é isso? A gente vai entender. E outra palavrinha que está em 2 de Pedro que a gente vai ver é feromenoi, que é levantados, levados como por vento ou impelidos, empurrados. Essa palavra está em 2 Pedro 1, 19 a 21. Olha só, na sua traz movidos, alguma traz diferente? Impulsionados, alguma outra? Inspirados, ó. Impelidos, inspirados. A da Sofia, ele já traduz direto como inspirados. Tá? Então, a outra palavra que a gente pode usar, nesse caso, é feromenoi, que é essa aí. Tá?
movidos, impelidos, inspirados pelo Espírito. Tudo bem? Como se o escritor fosse um barquinho, a vela, e o Senhor soprasse, tá? Para onde ele vai dirigir esse barquinho. Tudo bem? Aqui embaixo. Pedro, nas suas palavras antes da sua morte, chama atenção para as Escrituras, dizendo que elas não são produto do entendimento ou da interpretação do próprio profeta sobre os eventos ou sobre o que Deus estava dizendo. Ele diz que os profetas foram conduzidos, guiados pelo Espírito, como um navio sendo guiado pelo vento. O verbo original é fero, que significa que eles foram guiados, levados pelo Espírito para ver, entender e comunicar o que o Espírito de Deus desejava. As Escrituras, portanto, procedem de Deus. Seu conteúdo não é invenção humana. E aí agora a gente vai para 1 Coríntios 2, 10. 10 a 13. Sophie, Paulo era quem? Na história dele, assim. Diz para mim. Quem que ele era antes de se converter, Paulo? Fala para mim. E ele era burrinho a respeito das coisas de Deus ou não? Ele era um mestre, praticamente, certo? E de tão mestre, é o que você falou, de tão mestre que ele era, perseguia a igreja. Porque ele entendia que a lei estava valendo, né? E ele falou assim, que as palavras de que ele estava falando ali na carta, não foram palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, não eram palavras que ele aprendeu na sinagoga, né? Mas eram palavras ensinadas pelo próprio Espírito, né? E aí como que Paulo se converteu, Thay? Conta aí para nós. Foi uma longa conversão, né, de Paulo, na verdade. E aí ele estava fazendo uma viagem, não foi? E o que aconteceu? Brilhou uma luz ali, ele caiu, ficou cego, né? E depois tudo aquilo aconteceu. E aí ele fala assim, que o evangelho que ele recebeu, numa das introduções das cartas dele, ele fala assim, eu não recebi de homem nenhum, mas eu recebi do próprio Cristo, né? E aí no comecinho de Gálatas, o que ele vai dizer? Que ele não foi para Jerusalém para pedir a aprovação dos outros apóstolos, com medo de que ele tivesse o evangelho verdadeiro ou não. Ele estava tão convicto de que era o evangelho, que ele foi pregar, né? E ele foi atrás dos gentios, né? Então, é importante entender que foi Paulo que fez isso, porque esse comentário tem muito mais sentido se aplicando à vida de Paulo, tá? E útil para, então voltando para aquele texto básico que a gente está usando de 2 Timóteo 3,16. O apóstolo Paulo ainda diz que a Escritura foi soprada por Deus com o fim de revelar a verdade através da Escritura. Ela é útil para moldar o ser humano a fim de que ele viva a plenitude da vontade de Deus. A Escritura ensina, corrige, educa e capacita. Foi o texto que a Sofia leu aqui, né? O homem para que ele seja plenamente equipado para toda boa obra. E aqui eu trouxe para nós algumas teorias acerca da inspiração. Tá? Muitas pessoas ao longo da história definiram a inspiração bíblica, de uma maneira diferente da que nós vemos hoje. Tá? Vamos ver algumas. A primeira, a inspiração natural. Diz que não há qualquer elemento sobrenatural envolvido na inspiração bíblica. A Bíblia foi escrita por homens de grande talento, como outros gênios da história, como Platão, como Aristóteles, etc. Segundo, a inspiração mística ou iluminativa. Os autores bíblicos foram homens cheios do Espírito Santo, como qualquer cristão pode ser nos dias atuais. Por que qualquer um hoje não pode ser inspirado, por exemplo, a escrever uma carta da Bíblia? Se é o mesmo Espírito Santo que habitava neles, que é o que habita em mim e em você. Davi, se um ateu te perguntar assim, cara, é o seguinte, a Bíblia foi escrita por homens, então como é que você quer que eu acredite numa coisa que eu e você podemos escrever uma coisa melhor hoje e a gente adota como Bíblia e a gente segue acreditando nisso? A prova do tempo. E outra coisa, os autores da Escritura, muitos deles andaram com o próprio Cristo, relataram aquilo que eles viram também, né?
ou profetizaram coisas que aconteceram, ou compilaram informações recebidas dos próprios discípulos, como foi o caso de Lucas. Tudo bem? Então, a autoridade dessas pessoas o recurso histórico não foi à toa. Deus escolheu cada um dos autores propositalmente, por conta do que eles viram, por conta do que eles ouviram, por conta do momento histórico que eles viveram, para que pudessem compilar a Bíblia da forma como ela é. Tudo bem? Um testemunho ocular, né? Não quer dizer, por exemplo, que nós não possamos ser usados pelo Espírito Santo hoje, tudo bem? Mas agora nós somos usados pelo Espírito Santo baseado na herança que nós recebemos da palavra. Tudo bem? Eu não posso vir aqui, por exemplo, para o Ricardo e profetizar uma coisa para ele da minha cabeça, sem base nenhuma bíblica. Porque hoje a Bíblia é o crivo que nós temos, né? Ele é a vara de medir, né? Para a gente basear qualquer experiência espiritual que a gente possa ter. Tudo bem? Então, se a Ruth vier para o Samuel e falar assim, ó, Samuel, eu sonhei aqui que eu fui arrebatado ao terceiro céu, conversei com Moisés e ele falou aqui para mim que é para você começar a lavar a louça mais assim durante a semana. Tem que passar pelo crivo da Escritura a experiência. Com certeza. Com certeza. Tudo bem? Um exemplo besta, tá? A gente sabe que o Samuel lava bastante louça. Inspiração, ó, é difícil, hein, pessoal, mas a gente está aprendendo juntos, tá? Inspiração parcial, somente algumas partes da Bíblia foram inspiradas. Aquelas narrativas desconhecidas ao homem não foram inspiradas. Exemplo, a criação do mundo. Gênesis foi inspirado por Deus ou não? Foi. Por mais que o relato seja muitas vezes difícil de entender para nós, que pouco até entendemos de biologia e de tantas outras ciências, né? Mas é um relato inspirado por Deus, né? Pode ser que haja discussão teológica se os dias são literais, se os dias são eras, se houve nesse meio tempo a evolução dos animais e do próprio ser humano ou não, mas o escrito é inspirado, as formas de interpretação variam, né? E até certo ponto Deus dá liberdade para que nós interpretemos algumas coisas da Bíblia, né? Vamos lá. Inspiração conceitual. Só os conceitos e as ideias é que foram inspiradas, não porém as palavras. Aí um ateu vira para... como que é o nome da noiva do Gramajo? Esqueci. Letícia. Um ateu vira para você, Letícia, e fala assim, eu não acredito que Jesus existiu de verdade, mas assim, o que importa é os ensinamentos que ele deixou, de amar o próximo. Assim. Se Jesus é só uma pessoa iluminada e que estava lá fazendo bem a todos, mas não faz diferença se ele existiu ou não, então, para nós, o que nós estamos fazendo aqui, no final das contas, né? Qual é a esperança de salvação que nós temos? Porque precisa ter existido um Jesus físico que morreu na cruz de verdade, né? Que ressuscitou, que está vivo e foi levado aos céus, para que a gente tenha alguma esperança, né? O Jesus simplesmente conceitual não faz diferença para a nossa vida em relação a pecado, a salvação e a redenção, né? Então o ponto que a gente introduz ao ateu é esse. Olha, eu acredito num Deus físico, porque ele precisa ter sofrido no corpo por mim e pagado pelos meus pecados e ressuscitado para que eu tenha alguma esperança. Tem um teólogo que diz assim, que Jesus não era um cara bonzinho porque não se crucifica caras bonzinhos, se crucifica ameaças, né? Então, vocês percebem que naturalmente a gente estava falando de escritura e a gente agora falando de Jesus. Mas tem alguma conexão? Claro que tem. A Bíblia é o Logos escrito e Cristo é o Logos encarnado, ele é o verbo. Entendeu? Então, quando nós falamos da inspiração da Bíblia, está intimamente ligado com o próprio Cristo. Tá? Então, quando a gente fala da existência de um, da veracidade de um, a gente já está falando da veracidade do outro também. Tudo bem? Inspiração gradual. Afirma que alguns escritos bíblicos foram mais iluminados do que outros. Assim, esses outros, por terem menor grau de inspiração, redigiram textos com menor relevância, que é aquela história que eu falei no começo, por exemplo. Falam, Cantares foi inspirado, mas nem tanto. Entendeu? Não é em pé de igualdade, por exemplo, com Mateus, que andou com Jesus, com João, mas
existem funções diferentes, né? E quando você vai comparar Tiago com Paulo, parece que é contraditório, porque Paulo fala que a gente é salvo pela fé, né? E não por obras, e obviamente está totalmente certo, mas Tiago vai dizer que as obras acompanham a fé, não em relação à salvação, mas em relação a testemunho. O ser humano ele não pode ter muito esse negócio de faz o que você quiser aí que você já é salvo, porque ele não sabe lidar com isso. Vocês sabem muito bem, né? Chega para uma criança e fala assim, ó, você pode fazer tudo o que você quiser que o papai te ama, a mamãe te ama, a casa é sua. Vocês vão ver, vai virar uma anarquia total. Então, Tiago vem dizer isso justamente, ó, papai te ama e por isso você tem que obedecer, né? Tudo bem? Um exemplo muito simplório em relação a um filho, que isso aqui está na minha cabeça nos últimos tempos, não sei porquê, né? Mas é isso. Inspiração neo-ortodoxa. Os autores humanos só poderiam produzir um registro falível da revelação divina. Apenas os propósitos foram inspirados. Então, por exemplo, quando um dos autores ali dos 4 evangelhos diz alguma coisa sobre Jesus, que Jesus foi, por exemplo, no tanque de Betesda e curou uma pessoa que estava ali. Não importa se ele estava lá ou não, importa que ele fez um ato, isso serve, entendeu? Essa é a ideia. Falam da multiplicação dos pães, né? Que é, na verdade, a multiplicação do amor, teve um milagre de verdade. Então, assim, eles entendem, né, na neo-ortodoxia, que é um registro falível, ou seja, que não importa muito a precisão do registro, o que importa é o que está por trás ali daquilo ali, entendeu? E aí, nesse ponto, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque a Bíblia não se preocupa em registrar precisamente todos os acontecimentos dela. Tá? Mas não deixa de significar que todos eram verdadeiros. Por exemplo, na batalha ali do povo de Israel, quando o sol para. Hoje em dia, a gente entende que o sol está parado, quem gira somos nós. Tudo bem? Dentro da terra. Não assim, né? Mas o escritor vê o sol ali fazendo um curso no céu e vê que o sol parou. E ele escreve, o sol parou. Porque ele não tinha o entendimento astronômico, né? Eu já ia falar astrológico, mas não. Astronômico de que o sol agora é o centro do universo, do sistema solar, e os planetas orbitam. Não tinha isso. Tá? Mas não deixa de ser um registro verídico. Não torna isso um registro falível. Tudo bem? Porque a gente não pode exigir um nível de precisão astronômica que foi descoberto no século passado, recente, né, para uma pessoa que era um nômade, né, que andava de lugar em lugar, no deserto, através da Terra Prometida, etc. Alguma dúvida aí, pessoal? Falível, inspiração falível. A Bíblia foi inspirada, mas não isenta de erros. Se a Bíblia é falível em questões históricas, não seria também em questões espirituais? Agora eu vou fazer uma pergunta muito boa, para quem quiser responder. Aí a Bíblia diz assim, que Davi estava lá no seu palácio, quando os reis saem à guerra, foi para a varanda e tinha uma mulher ali tomando banho, se limpando das suas menstruações. Davi vai e pede para se deitar com ela. Poxa, mas isso é Bíblia. Olha que bom. Posso seguir? Posso ou não? Por que não? Por que não, pessoal? Porque é pecado. Ué, mas a Bíblia relata pecado? A Bíblia não é inspirada? Não tem só coisa certa? Aí, muito bem. Então a gente precisa ter o entendimento que a Bíblia tem passagens normativas e passagens descritivas, né? Eu não posso falar assim, não, eu já ouvi um cara dizendo assim, não, mas a Bíblia possui erros e acertos, então cabe a nós entendermos aquilo que a gente quer usar ou não. Não. Quando a Bíblia relata um erro, ela chama isso de erro, né? Então, por exemplo, nesse caso, Natan, foi lá o profeta Natan, falou com Davi, falou, Davi, está errado. Né? E Davi se arrependeu, foi restaurado, etc. Tudo bem? E vários outros momentos, nem que não apareça na Bíblia escrita, Salomão errou, mas
pelo decorrer da história, se observa que Deus castiga Salomão, ou que Deus futuramente, em alguma epístola ou em algum relato, traz isso como pecado. Tudo bem? Porque senão não teria coerência um Deus super inteligente que nos criou, trazer uma sopa de erros e acertos e a gente vai pescando aquilo que a gente quer ou não. Tudo bem? E aqui nós cremos, pessoal, inspiração verbal e plenária, que é a ação supervisionada de Deus sobre os escritores humanos da Bíblia, de modo que, usando suas próprias personalidades, limitações e estilos, compuseram e registraram sem erro as palavras de sua revelação ao homem, nos manuscritos originais chamados autógrafos, que é o manuscrito que o Davi escreveu e mandou para o Ricardo. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre canonicidade, tá? Bem rapidinho. Tem 10 minutinhos, Samu? Tá. Depois, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre o Antigo Testamento e o Novo, tá? E como isso chegou até nós. E a autoridade que cada um das seções da Bíblia Sagrada tem, tá? Mas, pincelando rapidinho, o cânon é a coleção dos livros inspirados por Deus. Cânon, tá, gente? Cânon, Bíblia, tá? É o compilado de livros que a gente tem hoje, tá? Gênesis, Apocalipse. Inspirados por Deus. A canonicidade foi o processo pelo qual os livros inspirados foram submetidos para a comprovação de sua genuinidade, autenticidade. Os concílios eclesiásticos apenas reconheceram e não atribuíram a autoridade dos livros bíblicos. A gente viu que a autoridade foi dada pelo próprio Deus, tudo bem? Deus usou e guiou os concílios para que o cânon bíblico fosse reconhecido. A Bíblia autentica em si mesma, a si mesma, e cada livro fornece prova de sua genuinidade, autoridade. O teste para a canonicidade de um livro sagrado levava em conta os seguintes critérios, muito importante para a gente. A autoria é o primeiro. Quem foi que escreveu? Lembra que a gente falou um pouquinho disso? O livro foi escrito por algum profeta de Yahvé, no caso do Antigo Testamento ou do Novo? O livro foi escrito por algum sacerdote, rei, escriba? O livro foi escrito por algum apóstolo ou discípulo do Senhor? Por isso que a gente entende que hoje o cânon foi fechado, tá? Não existe mais espaço para a gente incluir nada aqui. Por mais que Deus continue falando de diversas formas e se revelando de diversas formas, mas o processo de inspiração, que é Deus soprar os autores, não existe mais. Tudo bem? Se encerrou. Por que tem esse item? Porque, primeiro, não existe uma maneira de um autor que tem uma vida totalmente errada diante de Deus escrever uma coisa e sair falando que aquilo foi escrito inspirado. Tudo bem? Primeiro que parte do pressuposto que a pessoa tem uma vida com Deus, né? Por isso que a gente nem analisa, por exemplo, um registro de Maomé. Por isso que a gente nem analisa um registro de Dalai Lama, porque são pessoas que não têm a nossa fé, né? A evidência interna do livro, segundo ponto. Sua verdade. O livro fornece provas que foi inspirada por Deus. Qual é o conteúdo? Sua genuinidade, seu conteúdo é verdadeiro ou falso? Possui algum tipo de erro? Seu dinamismo tem poder para transformar vidas, produzir edificação espiritual? Sua inerrância, a credibilidade sobre os assuntos que trata é confiável? E o terceiro é a evidência externa do livro, sua aceitação. O livro foi amplamente aceito pela comunidade do Senhor, desde que foi escrito até hoje. Sua circulação, houve uma ampla circulação entre o povo da aliança, então entre os judeus e os gentios convertidos. O livro sua preservação, o livro foi recebido, apreciado e preservado pelo povo do Senhor. Sua duração, seus princípios permanecem ou foram extintos com o passar dos anos. Então vou dar um exemplo para vocês de um livro que eu li. O livro de Enoque, um livro apócrifo. O livro de Enoque diz que os anjos caídos ali, que se contaminaram com as mulheres, lá em Gênesis 6? 6, né? Gênesis 6, foram castigados pelo Senhor e eles fazem um clamor para Enoque para que apresente um pedido a Deus para que os perdoe, porque eles não querem ser lançados nas trevas eternas. E aí Enoque passa então a narrativa do livro a conversar com esses anjos e a entender o que ele podia fazer por eles ou não.
Pensa só, gente. Em algum outro livro da Bíblia existe perdão para anjos? Vocês viram em algum lugar da Escritura que algum anjo foi perdoado? Não. Então, como que eu posso colocar um livro junto com outros que discordam dele? Entendeu? Então, quanto mais passa o processo do cânon, mais fácil se torna, porque eu vou trazendo livros, vou agregando doutrinas e tudo aquilo que destoa disso eu não posso pôr junto. E a ampla circulação, por exemplo. E a ampla circulação, exatamente. Por mais que cite, a Bíblia cita o livro de Enoque, mas não é o que nós temos hoje, que é um livro apócrifo criado por uma pessoa que se passou por Enoque, né? Chama pseudepigráfico, na verdade, mas enfim. E para quem gosta de angiologia, pode ler também o livro de Enoque, não use como norma, mas como curiosidade, né? E fique com aquilo que é bom. Segundo não, último, né? Aqui é um gráfico para a gente poder entender como que é todo esse processo que a gente falou. Então, primeiramente, existem ideias na mente de Deus, elas são transmitidas à mente dos escritores humanos por revelação. Então, o processo de sair da mente de Deus para a mente do homem se chama revelação. Isso continua acontecendo até hoje, tá? E a mente dos escritores humanos passa a colocar isso no papel de alguma forma, tá? Então, esse processo é a inspiração nos manuscritos originais da Bíblia, isso que nós entendemos, tá? Por exemplo, quando você vai em Apocalipse, diz lá que João ouviu dois trovões falando lá e achou aquilo maravilhoso e o anjo falou para ele, não escreva, cele. Então, parou aqui, tá? Não houve a inspiração no sentido de que isso não foi soprado para João poder... O terceiro céu também. Exatamente, tá? Muito bem. Aí, dos manuscritos originais, passa pelo cânon, tá? Então, o processo de canonicidade foi a compilação histórica ao longo do tempo e vários concílios e muita briga, vocês não imaginam quantas, tiveram para que parassem nisso aqui, 66. Aí dos 66 passa, acho que pela crítica textual você fala um pouquinho, né? E aí compilam-se as Bíblias em grego e em hebraico, tá? Então o judeu ali e o gentil, eles compilam a Bíblia e falam, a gente vai acreditar nisso. Semana que vem eu trago para vocês o Novo Testamento e o Antigo no original para vocês. Isso. Aí o que acontece? A crítica textual tem um trabalho aqui, não vou me delongar muito, que eu tenho 10 segundos, que, por exemplo, no Salmo... Deixa eu pegar aqui. É que a gente não vai abrir porque não vai dar tempo. Mas, no Salmo 89, está dizendo, entre aspas, que o Senhor exaltará a sua força. E a força no hebraico, a palavra é chifre. Então, como que eu posso traduzir o Senhor exaltará o seu chifre? Ninguém vai entender, né? Então, o trabalho da crítica textual é entender uma palavra correspondente e compilar isso no manuscrito, tudo bem? Porque ele entende que o manuscrito tem que ser lido no mundo inteiro, né? E não só ali onde eles estão, tudo bem? Então, a crítica textual tem esse trabalho de analisar as palavras em si, os termos em si, que seria a crítica menor, e a crítica maior se trata de tratar da historicidade do livro como um todo, tá? Então, esse processo é um processinho bem legal. Dá uma aula só disso, né, Sam? Daí tem as traduções, tá? Ao longo do tempo. Então, João Ferreira de Almeida, King James, etc, etc. Tem as versões em nossa língua. Nós não cremos na inspiração das versões traduzidas, porque a tradução é sujeita a adaptações, a divergências, de acordo com quem traduziu, tá? Não quer dizer que nós não podemos usar, mas quer dizer que, numa dúvida, nós temos que recorrer aos originais, tá? E não aos originais dos originais, porque esses já se perderam, né? Mas os mais próximos que a gente tem. A iluminação, que é o processo de entendermos a Bíblia na nossa linguagem, de isso vir para a nossa mente inteligível e se tornar entendível para nós, através do Espírito Santo. Essa é a única forma, tá? E a aplicação. Daí isso varia com a personalidade de cada um, com a busca de cada um, com o desejo de cada um de se parecer com Jesus, tá? Isso gera transformação na nossa vida. E quando a nossa vida é transformada, a gente transmite isso para outras pessoas, que é o evangelismo, tá? Então, vocês percebem que Deus faz uma
corrente aqui que o último elo é transmitir, evangelizar. Tudo bem? Então você pensa que Deus, ele tirou as ideias da mente dele, da eternidade passada até hoje, vem para nós recebemos, passa por um processo histórico tão grande para que isso seja traduzido no nosso idioma e a Bíblia fica lá na estante, a gente não lê. Ou a gente lê e não aplica. Ou a gente aplica e para de aplicar e não transforma. Ou transforma e a gente não fala. Entendeu? Então, pensa que Deus delegou para nós o último elo dessa corrente. Tá? E ele precisa acontecer. Né? Ele precisa acontecer. Então, a aplicação da nossa aula hoje é essa. Tá? Não adianta a gente entender todo o processo bíblico, tudo que a igreja passou, todos os concílios, quantas pessoas brigaram, quantas pessoas morreram, foram apedrejadas, chamadas de hereges, etc., para que a gente tivesse a Bíblia como a gente tem hoje, e aí a gente não lê, a gente não estuda, a gente não pratica, a gente não fala. Né? Então, o último elo dessa corrente santa, sagrada, que tem a ver com o plano de Deus para nós a nossa missão agora é essa, né? O último elo da corrente está com a gente, é a nossa responsabilidade. E o segundo ponto é o seguinte, da mesma forma como Deus usou os autores utilizando a sua personalidade, as suas limitações, utilizando o seu contexto social, Deus pode usar você. Claro que não na mesma magnitude, não para as mesmas coisas, mas ninguém pense que é inútil para Deus. Ou ninguém pense que Deus não quer me usar aqui porque eu tenho, como diz Moisés, tenho dificuldade de falar. Não, porque eu sou tímido. Não, porque eu não consigo, eu não me sinto bem com tal coisa, eu acho que eu não sou bom, eu acho que eu vou errar, eu acho que eu... Não. Pense só, Pedro era um pescador, gente. Né? Pedro era um pescador, Paulo perseguiu a igreja, matou. É a mesma coisa que eu tivesse chegado aqui 2 domingos atrás, prendido o pastor Fausto, o pastor Davi, levado lá, e hoje eu estou aqui pregando. Quer dizer, Paulo foi isso. Né? Então ninguém pense que não é bom o suficiente. Porque não é mesmo, ninguém é. Exatamente. Exatamente, tá? É isso. Então, depender menos de nós e da nossa capacidade, mais do Espírito, porque quando eu me condiciono numa situação de que eu não posso ser usado porque eu não sou bom o bastante, eu estou dizendo para Deus, Deus, você não pode fazer nada em mim. Você se limita nas minhas limitações. E não é isso que acontece. Pelo contrário, Deus leva a gente além, muito além do que a gente pode fazer. Não só, gente, na nossa atuação na igreja, tá? No nosso trabalho também. Fazendo aquilo que a gente faz. Quantas vezes eu no meu trabalho falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei tanto quanto esses caras. Eles são muito bons e não sei o que, tal. E aí? Deus usou pessoas tão falhas. Por que ele não pode te usar? Se ele colocou nas suas mãos, meu irmão, minha irmã, meus queridos, façam o melhor. E muitas vezes também quando a gente vê pessoas, por exemplo, tem um fulano lá tocando no louvor. A gente pensa, poxa, Deus, não está legal, Senhor, podia ser eu ali. Deus sempre fala no nosso coração, cara, não podia, porque se pudesse seria você. E não é. É ela, ou é ele que está lá. E ele está sendo usado à minha maneira, da maneira que eu quero, usando, às vezes, até as limitações, né? E usando as particularidades de cada um. Por exemplo, Pedro não era super explosivo, isso não era o terrível de Pedro? Falava tudo que dava na telha, cortava a orelha de soldado, era terrível. E aí, em Jerusalém, Pedro é o cara que levanta a mão e fala, irmãos, eu tenho uma coisa para falar para vocês. E ele vai e ele defende os gentios no conselho de Jerusalém. E isso é um temperamento transformado. É uma personalidade dele que Deus utiliza agora de uma maneira boa, não da maneira como era antes. Certo, Samu? Quer encerrar orando pra gente? Amém, gente. É isso aí. Semana que vem eu trago para vocês os originais para vocês verem publicado. E a gente fala um pouco mais sobre essa canonicidade do Antigo Testamento, especialmente, sobre os livros do Antigo Testamento, sobre a autoridade do Antigo Testamento. Tá bom? E depois dessa palavra, se é para a gente ler a Bíblia, então venham na EBD da tarde também, para a gente estudar Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 14. Tá bom? Eu vou estar dando essa aula para vocês hoje à tarde. Ok? Alguma dúvida ainda mais? Não?
Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do Rafa, pela vida de todos os jovens que estão aqui presentes. Obrigado por essa aula, Senhor. É tão bom contemplarmos o teu cuidado e a tua preciosidade com a tua palavra, Senhor. Dá-nos também este cuidado, este respeito e esse preciosismo, Senhor, com a tua palavra, em tratarmos a tua palavra, Senhor, com cuidado, com respeito, com amor e com alegria, Senhor. Ajuda-nos a estudarmos mais a tua palavra, a buscarmos em ti, Senhor, a iluminação da revelação que o Senhor tem para as nossas vidas. Louvado seja o teu nome e obrigado por tê-la preservado até nós, Senhor Deus, de modo tão intacto, Senhor, até as nossas mãos nos dias de hoje. Louvado seja o teu nome. Dá-nos também, Senhor, um coração devotado a ti para o nosso culto agora e também nos conduza de volta para o culto da noite, para a EBD da tarde, que realmente possamos estudar a tua palavra juntos para a tua glória, Senhor. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.